E Mato Grosso vem se destacando nos últimos anos em relação ao aumento do PIB, o Produto Interno Bruto do Estado. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para falar mais sobre esses e outros assuntos relacionados à economia, a gente conversa agora ao vivo com a economista Luceni Grassi. Boa tarde, Luceni. Que bom tê-la aqui de novo para a gente falar sobre economia. Todo mundo quer saber um pouquinho, né? É verdade. Falando da situação do estado de Mato Grosso, a gente acompanhou, né, esse ajuste fiscal, o estado, o novo governador, que inclusive quando assumiu, ele já decretou calamidade financeira aqui no estado e conseguiu reajustar, terminou o ano pagando o salário dos servidores numa única parcela e também o 13º. E com esta informação agora do PIB do estado de Mato Grosso, então 2020 Mato Grosso vai subir mais ainda? Essa é a previsão? Isso, as expectativas elas são boas, né, para Mato Grosso. Apesar que o estado de Mato Grosso, ele é um estado que ele sempre cresce acima da média. Né? Sempre cresceu acima da média. E as expectativas para fechar o ano de 2019 e 2020, a gente tem aí boas expectativas com relação ao crescimento do estado. Mesmo ele sendo um estado que já é histórico o crescimento dele, acima do crescimento dos outros estados, né? A gente tem boas expectativas. Agora, a gente sabe que o crescimento de um estado, ele acompanha também o país. Né? E não adianta que quando o país não cresce muito, o estado não consegue acompanhar, não é isso? E a expectativa para o país como um todo, com esse tanto de reformas que foram feitas neste ano? Então, o cenário nacional também traz, né, expectativas, pelo menos, de uma estabilidade da crise e uma retomada do crescimento. Ainda nada extraordinário, mas já são boas expectativas, né, de crescimento. A gente vai ter aí melhora, os indicadores estão mostrando isso. Nós vamos ter uma inflação estabilizada, né? Nós temos queda na taxa de juros. Então, nós temos alguns indicadores macroeconômicos que dizem, né, que mostram e que a gente pode pensar nessa melhora para o início de 2020, aí começando 2020, né? E 2021 ainda a tendência é melhorar bem mais, a retomada do crescimento com mais força. Agora, como que a população pode se beneficiar de tudo isso? Principalmente quem mora aqui em Mato Grosso. A gente sabe também que no próximo ano vai entrar em vigor a reforma tributária que foi feita no estado, a reformulação dos incentivos. É um momento para empreender, para ser dono do próprio negócio? É um momento de oportunidades? Sim, mas as oportunidades, como você estava falando ali atrás, né? A economia, tanto a economia nacional, né, ou a economia do Estado, a economia mundial, ela depende muito de expectativas positivas. A economia vive de expectativas. E quando elas são positivas, as coisas também, porque entendendo que os retornos vão ser positivos, as pessoas também se estimulam, né, a investir. O problema no Brasil sempre tem muitas oportunidades para as pessoas investirem, para serem empreendedoras. E esse momento de crise a gente observa muito, né? Mas o que difere, o que a gente espera? Que esses empreendedores, eles venham empreender por grandes oportunidades, não só porque ele perdeu o emprego, porque no Brasil, grande parte do empreendedorismo é mais porque as pessoas estão desempregadas, né? Então, a opção que ela acha é cuidar de um negócio próprio, vai fazer qualquer coisa própria. A gente espera que 2020, 2021, daqui para frente, as pessoas tenham grandes oportunidades para investir. Aí vem o efeito, né, o efeito cascata. O país fazendo grandes investimentos, gera investimentos também, gera também oportunidade para essas pessoas empreenderem. Isso é o bom, isso é o lado bom da economia. Pois é, você tocou num ponto de empreender, a gente sabe que a população precisa de dinheiro para isso. Quem não tem aí um dinheiro, vai pedir um empréstimo. E a gente acompanhou a taxa Selic, que é a taxa mãe de todas as outras taxas. O quanto ela vem diminuindo ao decorrer de 2019, até que parou em 4,5%, não é isso? Mas a população, quem vai ali no banco, que pede um empréstimo para empreender ou para outra finalidade, já sentiu ali essa diminuição da Selic? Sentiu a diminuição dos juros? A gente ou é só para o banqueiro? Por enquanto, não chega na mesma velocidade, certo? Primeiro, porque a taxa Selic,
aquela taxa Selic baixinha que a gente vê o Banco Central anunciando, ela não chega daquela forma, ela é um parâmetro para o Banco Central. Mas a hora da gente pegar o crédito, essa taxa é muito mais alta. Então, nós temos no Brasil um sistema financeiro, né, os grandes bancos, nós temos um sistema financeiro muito concentrado. Então, é muito difícil baixar a taxa de juros. Por mais que ela venha abaixando, ainda o crédito é muito caro no Brasil. Esse é um dos grandes obstáculos para se fazer investimento no país. Certo? Mesmo a gente conseguindo baixar a taxa Selic, porque a hora que os bancos vão repassar, elaborar essa taxa, ela é incorporado a ela, a taxa Selic é incorporada por inadimplência, por impostos, por vários fatores, e isso aumenta o valor da taxa da qual nós vamos pagar se formos buscar dinheiro emprestado nos bancos. E, logicamente, que não é uma coisa que se fala muito, mas a taxa de juros no Brasil é muito alta, por mais que se baixe, ela é muito alta, porque nós temos um sistema financeiro muito concentrado, os bancos são grandes bancos em escala mundial, né? E os bancos nacionais também são grandes bancos, então a gente não derruba a taxa na proporção que é para derrubar. Mas, mesmo assim, ainda se tem boas expectativas com relação ao ano que vem com relação a essa taxa. E qual que é a sua dica maior para a população? A gente sabe que a gente acabou de ver uma série da TV Vila Real falando das expectativas para o próximo ano, as promessas também, e muita gente tem expectativa de melhorar de vida, de ganhar um dinheirinho, de conseguir guardar, às vezes, um dinheirinho para realizar um sonho. Porém, com esses aumentos, energia, gás de cozinha e o salário mínimo não acompanhou a inflação. Como conseguir guardar esse dinheirinho para realizar o sonho? Então, e é a primeira vez, né, nesses últimos 15, 20 anos, que o salário mínimo não tem ganho real, né? Ou seja, só foi repassado ao salário mínimo as perdas inflacionárias, né? Isso é ruim, porque significa que as pessoas, que a grande maioria dos brasileiros, ficam mais pobres, porque o dinheiro deles não teve ganho nenhum acima da inflação. Mas, enfim, isso de qualquer maneira, ganhando muito ou ganhando pouco, as pessoas podem investir, né? Quebrou aquele mito de que só investia no mercado financeiro quem tivesse muito dinheiro. Isso não existe mais hoje. Hoje, uma pessoa com R$100, ela pode fazer investimentos no mercado de capitais, que é um mercado muito mais sofisticado. Então, o que a gente pensa com relação a isso? As pessoas têm que entender, né? Quem pode ir ganhando muito ou pouco, tem que sempre deixar um pouco de dinheiro, né, para os eventos aí inesperados, que a gente chama isso de precaução. Tem que guardar um pouco de dinheiro. As pessoas que pensam nessa parcela do dinheiro, que a qualquer momento ela pode usar, geralmente ela é aquele tradicional, que vai na caderneta de poupança, porque ali ela pode retirar sempre que ela puder, de forma mais rápida. Mas é bom pensar também, né, já expectativas para o ano novo. Tem um pouquinho mais de dinheiro, tem uma sobra, procura outros investimentos que rendem mais, como é o caso dos títulos do Tesouro, né? Qualquer título de renda fixa, né? Só procurar o gerente do banco que ele vai orientar. É sempre bom guardar um pouquinho de dinheiro, sim. Marcelinha, obrigada pelas suas explicações e um ótimo ano novo. Obrigado.